Boa noite a todos. Iniciaremos agora a sessão pública de preces e irradiações. Convidamos a todos a buscar um lugar tranquilo, a sentar confortavelmente, elevar o seu pensamento a Deus e nos acompanhar com o pensamento. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus. Querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e de sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade
mais feliz. Façamos agora uma oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens e pelas crianças, e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora na pátria espiritual jazem conscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o resto chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias. E que esta nova aurora, a descortinar-se diante dos seus olhos, possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final da nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.
Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe do mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa espírita a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e a abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nessa época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e claridade celeste. Na fonte inesgotável do teu Evangelho, celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino,
estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para nossa reflexão. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviano. Quase nada é para sempre. O corpo físico que se contempla no espelho um dia deixará de existir. A maldade que ainda reside no coração do homem um dia deixará de existir. O poder de mando que os despotas possuem um dia deixará de existir. Até mesmo o planeta Terra, que por ora alberga você, um dia, daqui a alguns bilhões de anos, também deixará de existir. Deste modo, considerando que quase nada é para sempre, o sofrimento que experimenta hoje, com a doença física, mais cedo ou mais tarde irá passar, porque ele também não é para sempre. Se aceitar com resignação o seu sofrimento, ele passará mais depressa. O amor não passa, pois este é para sempre, é eterno. O amor de Deus para conosco, o amor de Jesus pela humanidade, o amor que um dia iremos aprender a ter uns pelos outros. Somente o amor e os bons sentimentos são eternos, porque emanam de Deus. Lembra-se sempre, a beleza física passa, a beleza interior permanece. O ódio passa, o amor é permanente. A paz do mundo, a paz do Cristo permanece. O dinheiro passa, os laços de amizade não se acabam nunca. E após esses ensinamentos, para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos nesse clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Sim, sim. Boa noite, Antônio, querido. Seja muito bem-vindo à nossa casa virtual. Receba todo o carinho da CEFAC, dos amigos, todos que nos seguem. Que bom. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui. Vou fazer a migração do microfone aqui, ok? Uma boa exposição. Tudo certo? Funcionando? Perfeito. Então, vamos lá. É sempre motivo de muita alegria compartilhar parte dos nossos estudos da doutrina espírita num canal mantido por uma casa extremamente acolhedora. Eu me insisto muito em lembrar que o meu primeiro estudo sistematizado nos iniciais passos de contato com a doutrina espírita aconteceu aí dentro das instalações da CEFAC. Passamos um sábado com estudantes de toda a região, num grande seminário, discutindo questões ligadas à divulgação da doutrina, ao melhor entendimento. E por isso eu me sinto em casa.
E agora com um grande diferencial, estas ferramentas todas que foram colocadas à nossa disposição, nós temos que ter o devido cuidado quando fazemos a saudação, porque não podemos mais restringir a esta ou aquela casa, ou esta ou aquela cidade. Porque este material que vai ao vivo agora, numa live como estamos realizando, ele fica nas redes sociais, ele fica na nuvem, e nós temos pessoas mundo afora acessando esses trabalhos que diversos tarefeiros da doutrina espírita têm procurado realizar com a melhor qualidade possível, respeitando a qualidade e o conhecimento de cada um de nós. As nossas limitações, diga-se de passagem, não são poucas. Estou grato por estar aqui em mais esta oportunidade. Evidentemente que preciso pedir autorização a Deus, ao nosso Pai Maior, a Jesus, o governador do nosso planeta, aos mentores espirituais deste canal da nossa CEFAC de Tramandaí, a espiritualidade amiga que historicamente nos acompanha, nos intui, nos motiva para o estudo, nos motiva para enfrentar o desafio da divulgação da doutrina espírita, sem a pretensão de trazer questões conclusivas e inflexíveis ou as últimas palavras em matéria de interpretação. A verdadeira interpretação está na mensagem deixada por Jesus no seu evangelho, no seu testemunho, na lei maior, na lei do amor. Portanto, temos que ter extremado cuidado com tudo aquilo que dizemos, porque como somos espíritos imperfeitos, procurando a passos, de acordo com a nossa condição de desenvolvimento, continuar no caminho do progresso, podemos eventualmente cometer as nossas falhas. E jamais pediremos perdão, porque espíritas e cristãos, todas as pessoas que entenderam a mensagem, que entendem a mensagem de Jesus, sabem que é da nossa natureza, da natureza do planeta em que estamos habitando, e da questão ligada à nossa oportunidade de voltar a este planeta justamente pela força e a bondade divina do nosso Pai Maior, que pela sua condição de soberanamente justo e bom, nos permite mais uma chance, tantas quantas forem necessárias para que possamos chegar à perfeição. E quem está ouvindo isso pela primeira vez, quem sabe, para que possamos chegar à perfeição, pode imaginar, mas que pretensão do Antônio César, como assim? Espíritos imperfeitos, pretendendo chegar à perfeição? Pois é, exatamente este é o nosso caminho, este é o nosso futuro. E para usar uma palavra que não se adequa muito bem à nossa doutrina, o destino, que nada mais é do que, através do nosso livre-arbítrio e das grandes oportunidades que recebemos, podemos chegar e vamos chegar à perfeição. Uns com uma velocidade um pouco maior, pelo aperfeiçoamento que já construíram em outras encarnações, outros um pouco mais devagar, cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo. Por isso, a recomendação permanente do Evangelho de que precisamos nos conhecer a nós mesmos. Não devemos jamais nos comparar aos outros, não devemos procurar ser melhor do que os outros. Temos sim que investir e procurar ser melhor do que fui ontem. E olhando para o futuro, para que eu seja melhor do que hoje. E as nossas ações amorosas, nesse sentido, evidentemente, é que vão nos levar, certamente. O que nós vamos tratar hoje, como já foi anunciado, é cuidar do corpo e do espírito. Esse texto está no capítulo 17, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é datado, meus irmãos, de 1863, pelo espírito Georges, espírito protetor, em Paris, 1863. Esse é o texto que nós vamos nos debruçar. Alguém pode estar se perguntando, cuidar do corpo e do espírito, qual dos dois é mais importante? Será que o espírito é mais importante? Será que o corpo é mais importante? Vamos navegar nestas questões para melhorar o nosso entendimento. Pois o texto começa dizendo o seguinte: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Maceração do corpo. Vamos ficar com esta palavra que pode ser
de pouco uso para muitas pessoas e vamos procurar entender. Mas antes de mergulhar no texto, eu preciso provocá-los para o seguinte. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 330, Kardec faz o seguinte questionamento. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? E vem a resposta. Pressentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que têm de retornar a um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Estamos falando de reencarnação. E Kardec adiciona ao questionamento. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? E a resposta, certamente assim é. Portanto, estamos aqui reencarnados, recebendo uma oportunidade. E esta é a sensação inicial. Na 339, Kardec faz o seguinte questionamento. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante a que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Esta questão merece, quem sabe, um minuto de silêncio, para que todos nós possamos processar. A perturbação, a preocupação, no momento de desencarnar, é menor do que no momento de encarnar. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela. Bom, dito isto, nós temos que ter em mente que esta prisão é material, é orgânica. Estas células todas que formam este corpo, que poderá ser rotulado de prisão. Ou não. Mas o espírito, na sua condição natural, não tem este corpo. E nós estamos aqui encarnados justamente para enfrentar todas as vicissitudes da natureza, da vivência num planeta como o nosso, um planeta de provas e expiações, que não necessariamente é de pleno sofrimento e dificilmente será de plena felicidade. E para quem não lembra, talvez seja importante dizer que só estamos aqui porque batemos na porta de Deus incessantemente, pedindo, pelo amor de Deus, me deixe descer. Me deixe, se é que é descer, não é? Se é que existe essa concepção de cima, embaixo. Me permita mais uma encarnação. Fazemos um compromisso, renovamos a nossa fé no progresso, renovamos a nossa fé na lei do amor, de que estaremos aqui para expiar eventuais falhas cometidas em vidas anteriores e com um único objetivo: progredir. Pois bem, lá no texto, fala a primeira frase, eu vou repetir. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral, ou seja, promover distensões, promover uma espécie de massacre na matéria física, um mau uso do corpo. Para resolver essa questão, diz o Espírito, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Cativa da carne. Cativa da carne, conforme as questões que acabei de mencionar do Livro dos Espíritos. Aprisionados na carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Daria para simplificar o raciocínio nesse momento e dizer o seguinte: não temos alternativa mais inteligente do que cuidar do corpo. O que seria uma péssima comparação se nós imaginássemos. Aliás, não precisa imaginar, vamos dar uma olhadinha. O nosso chassi aqui, como se diz na linguagem dos mecânicos, isto é um chassi, é uma espécie de lataria que nós temos aqui. Eu preciso cuidar. Assim como cuido da minha casa,
assim como cuido dos meus calçados, das coisas materiais, tudo exige conservação e bom uso. E diz mais o texto: façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, espírito e o corpo. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Muitos dos prazeres, muitas das tentações que o mundo material nos oferece, trazem prejuízos irreversíveis ao nosso corpo. E os prejuízos ocasionados ao corpo físico têm algum efeito em nosso espírito? Nos prejudicam o estado de espírito, por assim dizer? Comer mal, beber mal, dormir mal, alimentar vícios, ter uma vida sedentária, consumir determinados alimentos que sabidamente nos trazem prejuízo. Comprometem o todo dessa relação, corpo e mente, espírito também, ou só prejudica o corpo? Então, por isso que se refere, inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegar ao equilíbrio. Dois sistemas se enfrentam aí, é o que diz o texto do Evangelho. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e aqui depois eu trago uma definição um pouquinho mais ampla a respeito dessa questão. O aniquilamento do corpo, existem determinados grupos, desde os primórdios da humanidade, que entende que o autoflagelo, a mutilação, o sacrifício, levando ao sangramento, ou sacrifícios físicos extraordinários, purificam o espírito. E eu não estou aqui em momento algum, a doutrina espírita vai dizer que faça isso ou faça aquilo, apenas vamos raciocinar. Então, o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Já há algum tempo nós vivemos também um império do corpo perfeito, que por vezes alguns de nós se lançam em empreitadas completamente comprometedoras, consumindo inclusive substâncias para que a musculatura apareça num tempo menor, exageros em preparação física, levando inclusive a problemas sérios, tanto ósseos quanto musculares, na tentativa de estabelecer um tipo de corpo que está na moda. E essa moda muda de vez em quando. De vez em quando mais redondinho está na moda, de vez em quando mais magrinho está na moda, enfim. E a saúde nem sempre está caminhando lado a lado. E muito menos as questões espirituais, quando começo excessivamente a ter uma preocupação com a aparência física e esqueço da saúde e da harmonia com o espírito, evidentemente que podemos ter aí algum desalinhamento. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois partidos, desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Ou seja, tanto faz como tanto fez. Já que eu estou assim, deixa a vida me levar. Sem iniciativa, sem grandes preocupações espirituais e muito menos com as questões de ordem física, porque também nos é dado o direito de gozar, sim, com parcimônia, harmonizando corpo e espírito. Fazer exercícios de maneira saudável, com acompanhamento, adotar uma boa alimentação é fundamental. E principalmente para nós que já estamos aí numa determinada fase de cabelos brancos, que temos filhos, que temos netos, nós estamos transmitindo a eles uma cultura da boa ou da má alimentação. Estamos dando como exemplo um comportamento que pode ser absolutamente inadequado para a conservação da saúde ou algo mais racional, comedido, orientado, para que exista a necessária valorização desse envoltório, que é o que protege e nos dá a chance de fazer com que o nosso espírito passe por essa oportunidade crescendo.
evoluindo sem tantas enfermidades patrocinadas pelo mau comportamento. Mas, lá pelas tantas do texto, existe o questionamento. Onde então está a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Qual é a solução? Onde está o equilíbrio? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. E o mais interessante, meus irmãos, é que, revisitando esse texto do Evangelho, nós temos sempre que respeitar as individualidades. Quando citei aquele problema de buscar o corpo padrão, o corpo que está na moda, aquilo que todo mundo entende que é o adequado, é uma tentativa de padronizar. E nós, graças a Deus, somos espíritos imperfeitos, reencarnados tentando progredir, mas absolutamente diferentes uns dos outros, e principalmente em níveis diferentes de desenvolvimento. Existem pessoas que entendem tudo com uma facilidade extraordinária, eu já tenho alguma dificuldade para o entendimento. Existem pessoas que já construíram um avanço moral em vidas passadas e o apresentam concretamente agora. Outros de nós estão trilhando um caminho que alguns já percorreram. Então, precisamos nos comparar conosco mesmo, porque ao revisitar esse texto podemos pensar, puxa vida, mas esse texto eu tenho que passar para o meu filho. Não, não. É o meu marido que tem que ouvir, é a minha esposa, é a minha avó, meu vizinho, minha tia. Não, é conosco. O cuidado com o corpo e com o espírito é uma missão individual e indelegável. E continuando no texto. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Instrumento. O corpo é um instrumento. E quem de nós não vai cuidar do instrumento da sua vida? Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, na lei de conservação. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto um cavalo mal dirigido. Olha a comparação, pelos acidentes que causa. O corpo não tem culpa. Se eventualmente ele é submetido a maus tratos, o nosso livre-arbítrio foi o grande patrocinador desses maus tratos e cabe a nós, ainda há tempo, tem tempo para tudo nessa vida. Um dos grandes exemplos que nós temos que há tempo é que qualquer um pode, em dado momento da sua vida, ter um problema de saúde mais acentuado. E nós devemos ter, vocês devem ter, todos temos exemplos de pessoas da família ou amigos, pessoas muito próximas. O cidadão teve um mini AVC, vamos dizer assim, teve um probleminha cardíaco. Não tinha grandes cuidados com a alimentação, quem sabe até tinha um sobrepeso, absolutamente sedentário, não era muito chegado em exercícios, e lá pelas tantas, o corpo dá um sinal. Mas olha, meu amigo, eu preciso de uma revisão, me leva numa oficina que eu preciso de uma revisão. O que acontece? Normalmente, para pessoas racionais, e todos somos racionais, e com um nível razoável de esclarecimento, essas pessoas que passam por esses avisos que eu considero divinos, se reposicionam em termos alimentares, de comportamento, procuram reduzir o estresse, procuram fazer um exercício, vão em busca de orientação médica, porque sentiram que esta máquina precisa ser revisada e precisa ser cuidada. Ela precisa ser harmonizada com o espírito. Passam, inclusive, a ter momentos de relaxamento, melhorando suas leituras, procurando ter conversas mais harmônicas, voltando para as questões da espiritualidade, que naturalmente faz com que, ainda na linguagem mecânica, a nossa lenta fique um pouco mais na condição ideal. Se um de nós não teve estes avisos, comemore. E tenha em mente que harmonizar o corpo com o espírito é fundamental. Sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais
caritativos para com o vosso próximo, aqui fica um questionamento aberto, básico. Sempre respeitando quem pensa que isso é um bom negócio. Macerar o corpo. Martirizar o corpo. Fazer sacrifícios. Tem pessoas que fazem sacrifícios que ficam com os pés em carne viva, os joelhos completamente comprometidos, as costas cortadas com pedras, enfim. Isto dá um resultado maior ou tem uma boa dose de egoísmo? E a resposta para estas questões de macerar o corpo é simplesmente que não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque dizerdes passar o vosso espírito, dobrai, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. O espírito. E aí nós vamos falar de egoísmo, de falta de caridade, de desamor, de impossibilidade de perdoar. Estes são pontos contra os quais nós temos que lutar com unhas e dentes. Temos que ser, entre aspas, violentos com o nosso egoísmo, violentos no sentido de combatê-lo. E a melhor forma de combatê-lo é amando, é exercendo plenamente a caridade e sempre tendo em mente que a verdadeira caridade precisa começar nas pessoas mais próximas. Por vezes somos tomados por um sentimento de querer mudar o mundo, de promover uma grande revolução na humanidade, que todos sejamos caridosos. Abrimos a porta das nossas casas e vamos em busca de necessitados. E por vezes nos encontramos porque necessitados somos todos nós em diferentes níveis e o mundo está cheio de pessoas necessitadas. Neste momento que nós estamos vivendo da pandemia, quem não é necessitado? Se não de bens materiais, de alimentação, de um emprego, quem de nós não precisa de um ombro amigo, de um bom diálogo, de um telefonema paciencioso, com calma? Antes de sair das nossas casas, dos nossos lares, do nosso núcleo familiar, vamos verificar se nós não podemos, num primeiro momento, fortalecer este núcleo e fazer com que isto gere uma grande onda de solidariedade, uma grande onda de amor. Precisamos praticar a partir das nossas casas. Dentro dos nossos lares é que nós começamos a nossa verdadeira caridade. E tem uma nota explicativa que diz o seguinte: o último período desse parágrafo. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Cada um tem os seus desafios. Não aparece nas novas edições francesas desde a terceira, mas se acha na primeira edição e por isso arrepomos o texto corrigindo o evidente erro de impressão. É difícil. O Espiritismo, com muita frequência, nos deixa as coisas tão claras que nós ficamos com a sensação, mas é complicado. Combater o egoísmo, ser caridoso, perdoar. Ah, não, mas fulano cometeu uma falha tão grande para comigo, não consigo perdoá-lo. E o Espiritismo nos dá as consequências de não perdoar. O Espiritismo nos deixa claro as consequências de ser egoísta. Ele também nos dá com clareza a lei do amor, que através dela nós podemos minimizar todos os efeitos de outros sentimentos que comprometam o nosso progresso. Então, em momento algum, ouviremos dos estudantes, das pessoas que procuram divulgar a doutrina, não, ser cristão é a coisa mais fácil do planeta. Você pega todas as obras, lê todas as obras da codificação, lê, estuda, entende e ok. Está resolvido. Não, não está resolvido. O conhecimento das obras básicas é fundamental para a ampliação da nossa consciência. E isto só se traduz na nossa reforma íntima, nas nossas ações. Porque falar talvez seja uma das coisas mais fáceis do planeta. Falar. A pessoa lê, desenvolve um raciocínio, desenvolve que é uma habilidade e sai por aí.
dizendo o que os outros podem fazer. Quando a doutrina nos explica que, primeiro, repetindo o que já disse anteriormente, nós não devemos nos comparar com ninguém que não seja nós mesmos. A luta é com as nossas imperfeições, sem, evidentemente, nos desmotivarmos. Somos imperfeitos a caminho da perfeição. E quer consolo maior do que você saber que é um espírito imperfeito, está num planeta de provas e expiações, e dependendo do teu livre-arbítrio, único e exclusivamente das nossas ações. É comigo. Eu posso progredir. Só depende de mim. Deus está permanentemente nos apoiando. Quer maior apoio do que esta oportunidade da encarnação? Isso é absolutamente consolador. Isso é maravilhoso. É o amor de Deus para conosco, sendo traduzido em questões concretas. Explicando um pouco melhor a questão do ascetismo, doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. Por esta razão é comum no ascetismo a prática de penitências físicas, como flagelações, dietas rigorosas e frequentes jejuns. Insistindo, não estamos colocando óbice reparo em nenhuma doutrina ou outra denominação que abrace causas dessa natureza. E tem também, por outro lado, a questão do hedonismo, que é o exagero. Cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral. E aí, por consequência, podem surgir os excessos. Agora, eu fui buscar no Consolador, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, uma obra bem recente, de 1940. Algumas questões ligadas à saúde, entendendo saúde como o equilíbrio do espírito e do corpo. E a pergunta feita foi a seguinte: 95 eu vou mostrar, inclusive, a capa do livro para vocês. O Consolador. Obra de 1940, essa aqui é a 27ª edição. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Resposta. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Aqui aparece uma questão que, para as pessoas mais familiarizadas com a doutrina, sabem muito bem que todas as enfermidades, todas as vicissitudes de ordem física que enfrentamos na nossa vida, são grandes oportunidades de desenvolvimento, de progresso. Não é o foco da nossa abordagem, mas para ter em mente, para lembrar que a reencarnação é necessária, uma nova vida é necessária, e que algumas das moléstias que nós enfrentamos durante as nossas diversas passagens são de contribuição preciosa para o nosso desenvolvimento. Na 96, a pergunta é: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Com muita frequência nós ouvimos falar da autossugestão ou de curas milagrosas. E esta resposta nos abre uma luz, repetindo,
E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A doutrina nos recomenda com muita frequência, o Livro dos Espíritos repetidamente trata desta questão da força da oração, a força do nosso pensamento, o nosso propósito mental, o nosso propósito espiritual. Nos recomendando cuidado com aquilo que dizemos, com aquilo que pensamos, que se transformam em desejo e pode se transformar em ações. Então, evitar maus pensamentos é também um grande desafio. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido, nos abusos, já apresenta uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. O que fazemos com o nosso corpo é a partir do nosso espírito, a partir do livre-arbítrio. Nem todas as questões são de vidas passadas. Esta liberdade que experimentamos em termos materiais, em termos físicos, em alguns momentos podem nos levar a vícios e a outros comportamentos alimentares e de atividades que, consequentemente, vão comprometer o nosso corpo. E aí, naturalmente, teremos a lei de causa e efeito. E, felizmente, a doutrina espírita está aqui para nos dizer que sempre é tempo de reposicionamento. Sempre temos condições de reavaliar comportamentos que nos geraram problemas de ordem física, de ordem mental, de ordem espiritual, e procurar a harmonia, alterando o nosso comportamento, mudando o nosso comportamento e encontrando um item que é fundamental, que é a nossa paz. E quando consigo harmonizar as minhas forças físicas, a minha saúde física, com o meu estado de espírito, naturalmente teremos uma vida muito mais tranquila e quase atingindo o clímax maior que nós chamamos de felicidade. Sempre imaginando que nós podemos chegar a este estágio. Aqui congelou a imagem, Lidiane. Mas mesmo assim eu vou encaminhar, não sei se o som está ok. Vou encaminhar o encerramento, utilizando um texto psicografado pelo Chico Xavier, na sua obra intitulada Hoje, pelo Espírito Emmanuel, que diz o seguinte, está lá no capítulo 14 dessa obra. Provação. Se a provação se te abateu sobre o espírito, de tal modo que já não sabes, de pronto, como orientar o próprio caminho, não te entregues a qualquer atitude negativa. Recorda que o desânimo é fator de mais amplo abatimento. Suicídio se te faria calamidade. Queixas não te adiantariam. Acusações contra outrem te agravariam o quadro de inquietações. A fuga te lançaria em descrédito. O desespero te induziria ao desequilíbrio. Confidências amargas te mergulhariam em problemas inúteis. Mágoa te travaria ideias infelizes. A única saída para superar qualquer provação será enfrentá-la com humildade e coragem.
procurando se esquecer o mal e seguir o bem. Trabalhar e servir com ânimo e decisão, reconhecendo-se que a divina providência amanhã nos fará novo dia. Um grande e carinhoso abraço. Fiquemos todos com Deus.